יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה. Shalom Kulan, Shalom Tzadikin, paz e plenitude a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Shur, dessa vez um Shur um pouco diferente, um Shur semanal, um teste que pretendemos estar fazendo, que possivelmente possa se tornar frequente, e um Shur por semana, com um foco mais para o público jovem, um público religiosamente jovem, tanto para pessoas que estão iniciando seus processos de Teshuvot agora, tanto também para os jovens de comunidades pelo Brasil afora e pelo mundo também, que venham a se interessar por um retorno ou que já estejam no meio da fé judaica, que possam aprofundar os seus estudos. Por isso, hoje, neste primeiro, digamos, capítulo desse Shur HaShavua, que estaremos iniciando então nessa semana, primeiro iniciando na Parashá, semana Parashá Tatzria Metzorah de 5.786, mas por localização temporal de quando esse programa está sendo gravado. Bom, nesse estudo de hoje falaremos então sobre um dos tratados considerados mais importantes para o início de um estudo mais acadêmico focado para jovens, principalmente para pessoas também jovens na fé, jovens na religião, que estejam começando seus processos de Teshuvot. Seria basicamente o Ilhot Deot. Para aqueles que não conhecem, Ilhot Deot é o tratado dos comportamentos de Maimônides. Ilhot Deot vem da palavra comportamento, por exemplo, mitzvot de Oraitá, mitzvot que tem a ver com os comportamentos. E no Ilhot Deot de Maimônides ele vai trazer algumas explicações, algumas elucidações sobre a forma de lidarmos com a nossa vida, de trabalharmos nossos comportamentos, de retificarmos alguns comportamentos, de bloquearmos alguns comportamentos, e assim sabemos como se comportar, como um judeu deve ser, sempre lembrando de que o judeu ele não é apenas uma religião, mas ele é a religião de um povo, e esse povo, enquanto povo, também tem uma cultura sua própria e uma forma própria de agir. Ser judeu não é apenas usar kippah, usar tzitzit, usar talit, rezar 3 vezes por dia, ler a Torá e etc. Ser judeu é uma forma de vida. Ser judeu é uma forma de se transformar o mundo ao seu redor a partir de você. Ser judeu é conseguir transformar as pessoas a partir de você sem ter que falar sobre Torá necessariamente dito. É sobre ser o espelho vivo dessa Torá no mundo, sem necessariamente ter que andar com ela todos os dias, pois a Torá já está dentro de você, como no filme O Livro de Eli, que a Bíblia já andava dentro dele. Da mesma forma, um judeu deve sempre andar com a Torá dentro de si e ser esse reflexo vivo da Torá no mundo. Vamos começando então pelo primeiro capítulo de Ilhot Deot, que vai nos dizer o seguinte. Antes disso, ele vai trazer um prólogo, vai dizer o seguinte: elas contêm aqui 11 mitzvot, 5 dos preceitos positivos e 6 dos preceitos negativos, que são eles. Então aqui ele vai citar quais são esses capítulos e quais serão as mitzvot citadas em cada um dos 11 capítulos de Ilhot Deot. 1. Emular os seus caminhos. 2. Aderir aos que o conhecem, amar os caminhos, amar os convertidos, não odiar os irmãos, repreender os malfeitores, não envergonhar, não oprimir os coitados, não fofocar, não se vingar e não guardar rancor. Esses são os 11 princípios de um bom comportamento, de acordo com Maimônides, para qualquer tipo de judeu, e que deve ser aprendido desde jovem, pois eles refletem o caráter humano. Lembrando que muito do judaísmo não é apenas um moldar religioso judaico, mas também um moldar humano, social. É uma forma de moldagem, de treinamento humano para com aqueles que o estudam. Eu posso garantir para você que após terminarmos esse estudo de Ilhot Deot, provavelmente você se tornará uma pessoa completamente diferente, pelo menos em algum aspecto. Porque tudo que Maimônides nos traz, tudo que nossos sábios nos trazem de maneira geral, mesmo que seja aplicável ou não, ainda assim transforma a nossa vida em algum aspecto. Por isso eles nos recomendam para estudar o Talmud, a Torá, as mitzvot,
todos os dias, ou assim que possível, pois isso sempre transformará a sua vida. Sabe por que você é diferente hoje? Porque você está diferente de como você era ontem. E você está diferente agora porque você já está se tornando diferente do que você era 5 minutos atrás, quando começamos esse programa. Então, ser um judeu é ser esse reflexo de um humano completo, um humano reto, como o homem de Da Vinci, que representava o ciclo eterno da elevação da alma humana. E que ele era, de acordo com Da Vinci, o humano, o homem, ele é a representação da perfeição da natureza, e tudo isso está resumido nele, pois toda a natureza está resumida dentro do homem de uma certa maneira. Toda a galáxia, por exemplo, pode ser resumida em nossos olhos, nossas pupilas, que lembram buracos negros, se lembram nebulosas no espaço, nossa pele remetendo à Terra, nosso micro-organismos representando o nível atômico e subatômico da realidade, assim também como a flora intestinal, que lembra o sistema de funcionamento da flora e da fauna do nosso planeta. Da mesma maneira, então, o homem é esse reflexo vivo de toda a natureza, e esse homem perfeito, esse homem reto, cujo todas as direções que se abre as pernas e os braços continua sendo um círculo, simboliza essa perfeição da volta completa e eterna e perfeita de um círculo. Da mesma maneira, o homem representa essa retidão perfeita. Então, no capítulo 1 ele vai dizer o seguinte: as pessoas possuem temperamentos variados, diferentes uns dos outros e diametralmente opostos. Um tipo de indivíduo tem personalidade difícil e se enfurece constantemente. Outro tem caráter passivo e jamais se irrita. Vamos parar por aqui, vamos refletir quais são os tipos de homens e pessoas que Maimônides está nos remetendo. A primeira pessoa, ele está nos remetendo uma pessoa completamente irritada, sempre está com raiva de tudo e de todos. Aquela pessoa que o tempo inteiro não consegue se manter calma, e não pode acontecer nada em sua vida que ela já está se irritando de maneira demasiada. E uma outra pessoa é uma pessoa mais, só um minutinho, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais reta e concisa em suas emoções, que consegue controlar a sua raiva, mas de maneira demasiada, a ponto que também não consegue demonstrá-la. Qual dessas duas pessoas é a pessoa mais ideal para se seguir? Bom, algumas pessoas irão dizer a segunda pessoa, mas o que Maimônides vai nos confrontar aqui é justamente isso. Essa primeira pessoa, na verdade, as duas pessoas estão erradas. A primeira pessoa, porque não conseguiu retificar a sua raiva, está com a raiva elevada demais, está com a raiva forte demais e acabou enfraquecendo a sua alegria, enfraquecendo a sua paz e a sua calmaria. A segunda pessoa é justamente o mesmo pecado da primeira, enquanto comportamental é a mesma da primeira. Não conseguiu retificar a sua paz, a ponto que a sua paz acabou se transformando em uma bengala, em um escudo para se proteger de sua própria raiva. E o perigo de pessoas assim é que quando elas estourarem, quando elas realmente se irritarem, essas se irritarão de verdade e podem acabar ocasionando a coisas piores, pois não retificaram a sua paz. Então o que Maimônides está nos instigando aqui é a sabermos equilibrar tanto a nossa raiva quanto a nossa paz. É a nossa força de Gevurah com a nossa força de Hesed. É o nosso amor e a nossa raiva, a nossa fúria e a nossa gana, agora retificadas, agora transformadas em novas formas de pensar e de se comportar. E se acontecer de se zangar, será uma irritação leve por alguns minutos, em alguns anos. Uma pessoa e ele dá outro exemplo. Uma pessoa é extremamente orgulhosa e a outra excessivamente humilde. Há quem possua excesso de paixão e não se satisfazendo com nenhum tipo de prazer, e a outra que seja tão recatada que não deseja nem mesmo as coisas básicas que qualquer corpo necessitasse. Aqui é o mesmo tipo de exemplo que ele está, é o outro exemplo para o mesmo tipo de aspecto que ele diz no começo desse capítulo. Uma pessoa avarenta que não consegue se contentar com nada, sentir prazer em nada do que adquire, não consegue sentir prazer em nada daquilo que ela consegue conquistar,
pois nada está bom para ela. Ela está o tempo inteiro tentando comprar novas coisas, o tempo todo tentando conquistar novas coisas, porque não consegue entender a santidade e a beleza que existe na conquista. A outra, a pessoa recatada demais, a ponto que acha que nada a merece, nada merece a ela não merece a nada, e de que essa pessoa a nada se conecta, a nada se absorve, pois a nada ela merece. Por isso, essa é uma pessoa, às vezes reclusa, às vezes mais retraída, às vezes mais introspectiva, por achar que ela não merece tais coisas. Neste exemplo também é a mesma coisa. Não é sobre ser avarento ou ser uma pessoa mesquinha. Não é sobre ser o tempo inteiro gastador e consumidor excessivamente, e o tempo inteiro ser mesquinho e não comprar mais nada absolutamente. Mas sobre ser equilibrado em todos os caminhos. É sobre ser uma pessoa que consegue equilibrar a sua força de querer, de transformar, de construir, e também a sua força de abstração, de mantimento, de armazenamento, para que aquilo seja equilibrado e retificado. O judaísmo não veio para proibir nada. Nesses sentidos comportamentais, nos sentidos mais emocionais, não é sobre proibir a emoção, não é sobre proibir o comportamento, não é sobre proibir certas práticas, mas é sobre retificá-las. E isso está citado em uma parte, se não me engano, capítulo 6 ou capítulo 7, de um livro chamado As Centelhas do Tânia, da cultura Chabad, que diz que grande parte das nossas Kelipot Nogá, na verdade, são aspectos de nossa própria alma humana que precisam ser retificados. Que o judaísmo não veio para proibir o humano de ser humano, mas sim de retificar a alma humana para que tudo que ele faça, ele entenda que é algo sagrado. E assim, entendendo que tudo tem um propósito sagrado, ele possa seguir da melhor maneira possível, trazendo a melhor maneira, a maneira mais correta e a mais santificada para tudo aquilo que ele faz em sua vida. Seja amorosamente, seja socialmente, seja empresarialmente, seja comercialmente, tudo no mundo precisa ser retificado, inclusive o seu dinheiro, inclusive o seu amor, as suas paixões precisam ser retificadas. O judaísmo não veio para proibir esses aspectos humanos. Sim, o judaísmo proíbe muitas coisas, mas se você observar bem na Torá, muitas coisas do que ele proíbe são proibições mais relacionadas à Torá e mais relacionadas às coisas que vão para além do ser humano. Enquanto ser humano, enquanto alma humana, enquanto personalidade humana, poucas são as coisas que ele proíbe. E ainda assim, as que ele proíbe sempre têm um sentido de retificação e não de proibição propriamente dito. E é a mesma coisa que acontece aqui. Nós devemos retificar os nossos caminhos e os nossos comportamentos. É sobre retificar tudo aquilo que você faz. Mas o que é retificar? É tornar reto. A palavra retificar significa tornar reto, tornar concreto, tornar firme e tornar estável. Nada daquilo que está torto, está a 75 graus, 85 graus, se mantenha em pé. Para se manter em pé, precisa se manter a 90 graus, em um nível reto, nem para um lado e nem para o outro. É sobre bloquear os extremos. Maimônides, que é conhecido por ser muito extremista em alguns aspectos, também é o mesmo homem que escreve um tratado que ensina sobre não ser o tempo inteiro extremista demais. É nesse tratado que ele vai nos ensinar, por exemplo, sobre um termo que há um tempo atrás, mais ou menos uns 2 anos atrás, criamos aqui no nosso canal uma série de programas feitos ministrados por mim, chamado o judaísmo, o caminho do meio. E o caminho do meio foi um termo que retiramos deste tratado de Hilchot Deot, que é um termo que o próprio Maimônides usa, chamando a vida humana de um caminho do meio. E eu gosto sempre de analisar como se a vida judaica fosse como um violinista no telhado, que tenta tocar violino, trazendo beleza para o mundo, enquanto se equilibra em um mundo de incertezas e que a qualquer momento ele pode cair e sacrificar a sua vida, mas tenta fazer tudo isso de maneira bela apenas tocando um violino. Isso é a vida judaica. E por isso o nome do filme Violinista no Telhado, que fala também sobre a mesma coisa. O filme Violinista no Telhado, de 1975, fala sobre uma comunidade judaica no interior da Ucrânia que acaba perdendo as suas posses para o czar russo.
E fala sobre as dificuldades da vida judaica. No começo do filme vemos uma comunidade praticamente apática para com as leis judaicas, que não sabiam sobre nada. Até gostamos de brincar às vezes aqui, I don't know, tradition, porque é uma frase do filme. E eles passam metade do filme falando isso. Por que nós usamos os tzitziot nas beiras de nossos talitot, nas beiras de nossas vestes? Eu vou lhe dizer, I don't know, eu não sei. E isso é uma frase do filme mostrando, na verdade, de maneira cômica e engraçada por vezes, o quanto nós estamos apáticos para com a Torá. Um personagem simples, leiteiro, Teves, o personagem principal, que não sabia por que utilizava, apenas utilizava. Porque o pai dele talvez utilizava, e utilizava também porque o seu avô utilizava. Ou seja, era uma tradição às cegas, fria, crua. Isso me lembra também de outra cena do filme, em que a esposa do leiteiro Teves pergunta para ele, ele pergunta na verdade para sua esposa, você me ama? E ela diz, eu lavo as suas roupas todos os dias, eu passo as suas roupas todas as manhãs, por que você acha que eu não te amo? E ele volta a perguntar, mas você me ama? E ela diz, eu faço a sua comida, lavo as roupas de seus filhos. E ele diz, não, mas você me ama? E então eles começam a cantar e ela diz, eu era muito nova, não sabia o que era amar, apenas me interessei por você e acabamos nos casando. Não sei como eu vim parar aqui. E a mesma coisa para ele. E no final do filme vemos agora uma família retificada, onde entendeu o porquê fariam tudo aquilo, mas isso às custas de terem perdido tudo para o czar russo. Antes que isso venha a acontecer, é necessário que aprendamos de maneira concisa sobre o caminho do meio, sobre para onde devemos andar de maneira correta e reta, de acordo com Maimônides. E isso nos leva para o final desse capítulo, que diz o seguinte. Não, perdão, ainda tem mais um pouco sobre o capítulo, ele vai dizer o seguinte. Entre cada temperamento e seu extremo oposto, há temperamentos intermediários. Na segunda Mishnah desse capítulo. Distantes tanto de um extremo quanto do outro, há temperamentos que são inatos, estando presentes espontaneamente na pessoa por natureza, desde que ela foi gerada. Alguns são adquiridos posteriormente por maior facilidade do que outros, devidos a tendências ou inclinações pessoais dela. Há temperamentos que não são inatos, mas que podem ser assimilados no meio em que a pessoa vive, ou assumidos por opção, ou por ouvir que se trata de qualidades apropriadas e que vale a pena se conduzir por elas até que se internalizem. Vamos parar por aqui, vamos refletir o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui sobre o quanto o meio influencia o ser, e aqui temos uma visão bem psicológica daqui, o quanto o meio influencia o ser, o quanto isso também nos liga de novo para o violinista no telhado, o quanto o meio ali, o quanto a tradição envolvia aquelas pessoas a ponto que elas cegamente conseguiam assimilar aquilo como sendo parte de vossas essências. Mas de maneiras tão extremas, às vezes, que isso se tornou algo tão cego e tão escuro para eles que eles mesmos não sabiam por que faziam. É sobre o quanto o meio influencia e sobre saber adaptar os nossos comportamentos para o meio. Isso nos lembra, por exemplo, do Salmo 1, que diz, não se sentai-vos nas rodas dos escarnecedores, nas rodas daqueles que fazem lashon hará, na roda daqueles que julgam o próximo deliberadamente. É sobre retificar o ambiente, como eu disse no começo do shur. É sobre retificar o meio através de si, onde você se torna uma luz, uma lamparina que ilumina o seu ao redor, fazendo com que as pessoas com que se relacionam com você sejam iluminadas e irradiadas por essa luz de maneira natural. Quando você se torna uma flecha que guia o cavaleiro até o seu ponto de resgate, e você é essa flecha flamejante que vai em cima do cavaleiro, o guiando para o alvo necessário. Para que você se torne essa luz, você precisa aprender a retificar as suas trevas, olhar para as suas trevas, entender as suas trevas, para que nela você possa fazer nascer a luz e iluminá-las a ponto de que você possa estar sempre andando no caminho do meio, nem para um lado e nem para o outro. Nem luz demais para que você não acabe esquecendo e oprimindo as suas sombras, para que elas não venham mais fortes e agora com raiva de você.
e também nem com muitas trevas demais, para que você não reprima a luz. E a luz venha com mais raiva, ou às vezes mais depressiva, mais introspectiva, e você acaba se tornando uma pessoa apagada, uma pessoa sombria. Por isso é necessário que você saiba retificar ambos os seus lados. Mishnah 3, as pessoas extremistas que existem em cada um dos temperamentos não constituem um caminho positivo, não são uma forma adequada de comportamento, nem devem ser aprendidas. Se perceber que a sua natureza tende para uma dessas posturas extremas, ou que tem maior facilidade de adquirir uma delas, ou ainda que já assumiu alguns desses temperamentos extremos, e que, se deixando conduzir por ele, a pessoa deverá retornar para que é adequado e seguir pelo caminho do bem, que é o caminho correto. O caminho correto consiste no ponto intermediário de cada uma das índoles que o ser humano possui. Um temperamento que é equidistante de ambos os extremos, que não tem maior proximidade com nenhum deles. É por isso que os sábios antigos instruíram o homem a reavaliar constantemente as suas índoles, orientando-as para o ponto intermediário. Ou seja, é como se nós fôssemos um medidor de radiação, ou aquele medidor de pressão das máquinas de fábrica. Vamos pegar esse exemplo. Se você nunca foi de fábrica, você provavelmente já viu em alguns filmes, quando o super vilão ou o super-herói está em alguma fábrica, ele tem um indicador de pressão que indica a pressão gasosa dentro daquela máquina e que fica se mexendo assim, ou às vezes tremendo um pouquinho. Esse indicador é os sábios, a Torá. E é eles que regulam ali. Você deve ser isso, na verdade. Você deve ser o indicador que indica, os sábios indicam, na verdade, o tamanho da pressão, se você está muito para a esquerda, muito para a direita. Pois é assim que a máquina sabe quando ela deve soltar o vapor, e esse é você. E você é o aliviador dessa pressão, que aprende a controlar com o tempo este indicador para que ele não fique nem muito frouxo e gelado e nem muito quente a ponto de explodir. É onde você consegue manter a máquina estável de maneira concisa, sabendo o momento exato de aliviar pressão e de criar pressão, dessa maneira. Nós sábios estamos nos ensinando sobre o caminho do meio aqui. Para assim assimilar a sua integridade, por exemplo, ele vai nos dar um exemplo muito interessante que diz que ele não seja nervoso, irritado com facilidade, e nem menos haja como um defunto completamente insensível, mas que adote um caminho intermediário. Ou seja, que só se irrite quando a situação de fato o justificar, com a finalidade de evitar que a situação se repita. Ou seja, aprender a usar a sua raiva no momento certo. Para proteger a sua esposa, a sua namorada, proteger a sua família, a raiva é muito importante. É ela que vai fazer você fazer, às vezes, a coisa certa, de poder defender. Aquele que defende com calma, que vai para um campo de batalha, querendo abraçar o seu inimigo, está prestes a perder a guerra. Não se vai a um campo de batalha levando flores ao inimigo. Se vai ao campo de batalha com armas, balas e bombas. E é assim que se defende um país. É assim que se defende uma guerra. É assim que se trava uma guerra, seja ela espiritual ou seja ela física. As suas armas, enquanto espirituais, são seus sábios. São os nossos sábios. São a Torá, são as mitzvot. E nós somos um soldado que vai travar a guerra contra o mundo cheio de aparências, o mundo das máscaras, o mundo da escuridão, aonde a nossa luta é pela luz, é pela paz. Da mesma maneira, um soldado não vai ao campo de batalha com flores, mas sim com armas, balas e bombas, para defender o seu país e a sua honra, a honra de seu país, a soberania de sua democracia, para assim poder dar um mundo melhor e pelo menos um pouco mais edificado para aqueles que um dia virão. Se você gosta do mundo como está agora, mesmo que você talvez não goste do mundo como está agora, ele só está assim porque pessoas travaram guerras para que a sua liberdade exista. A sua liberdade hoje só existe porque pessoas tiveram que pegarem armas para que você pudesse ser quem você é hoje. Para que você pudesse ter a liberdade de expressão, a liberdade de voto, a liberdade de escolha que você tem hoje, foi preciso guerras serem travadas, sangue ser derramado, pessoas, vidas serem ceifadas.
Então não se vai à guerra com flores, mas também não se vai à guerra apenas com armas, atirando para todos os lados, correndo o risco até mesmo de atirar em um de si, em um de vocês. Não se vai à guerra sem estratégia, mas se tem estratégia. E também não se entra em uma cidade qualquer, não se entra em um restaurante qualquer, armado até os dentes. É sobre saber retificar o momento certo para usar cada uma de nossas emoções, de nossas forças emocionais, dos Eirampim que habitam dentro de nossa alma. É sobre saber retificar essas seis sefirot, esses 6 fragmentos de nossa personalidade que necessitam de retificação. E de entendimento por vezes, quando não precisam ser retificados, precisam de entendimento, de que olhem para eles, de que entendam quem eles são. E de que aceitem que eles existem, e de que você também é eles. O mesmo Deus que é Elohim, El Shaddai, é o mesmo Deus que é o Adonai Tsevaot. O mesmo Deus que é o eterno, abundante misericórdia e verdade, é o mesmo Deus que é o Deus dos exércitos, que trava batalhas, que destrói mundos, que destrói territórios. É o mesmo Deus que faz a paz. O Tseror vore Rocher, o seu Shalom vore Takol. Bendito seja o eterno Deus, Rei do Universo, que faz a luz, crias as trevas, fazes a paz e crias todas as coisas. Essa frase, na verdade, seria traduzida como o mal. Fazes a paz e crias o mal, pois tu és também a sombra do mal, mas para as pessoas certas. E ele se manifesta da maneira correta e necessária para cada tipo de pessoa. Para o Arashá, ele se apresenta com raiva, ele se apresenta como um Adonai Tsevaot, como aquele que vem para julgar e que faz do Rashá apenas um instrumento para a força divina no mundo. Rashá é o ímpio, aquele que não tem noções e às vezes não tem por vontade própria. As conhece, mas não as cumpre, as mitzvot. É aquela pessoa má, aquela pessoa que às vezes vem ao mundo para algum único propósito, que ela só veio para isso. Como o faraó do Egito, que veio para o mundo para ser o faraó do Egito, e que por várias vezes foi permitido fazer techuvá, mas ele não o fez, e endureceu o seu coração, até que o próprio Deus o endureceu por conta própria, e fez agora do faraó apenas um instrumento para a retificação do filho de Israel. E quando necessário, e quando sua missão já foi acabada, ele perdeu tudo. E então ele finalmente pôde fazer techuvá. Nunca é tarde para techuvá. Nunca é tarde para a retificação de nada. Mas também é o que diz o Perkei Avot: se eu não for por mim, quem será por mim? Se não for hoje, quando será? Se não for eu fazer techuvá, quem fará por mim? E se eu não fazer hoje, quando farei? Agora, ontem, para hoje. A techuvá é algo necessário o tempo inteiro. E o tempo todo estamos fazendo techuvá. Todo dia é dia de techuvá. Todo dia é dia de fazer techuvá, de retificar algum aspecto nosso. Similarmente, que não almeje, continuando a Mishnah 4, similarmente, que não almeje nada além daquilo que o corpo precisa e sem o qual, não, esse aqui a gente já falou, ok. Mishnah 5, quem por precaução se desvia um pouco do ponto intermediário na direção de um ou de outro extremo, é chamado de Hassid, o piedoso, nome que dá origem aos Hassidim, os piedosos, os racídicos que se baseiam na arte da Hassidut, na piedade constante e eterna. Como assim? Se ele se afasta de um temperamento orgulhoso e se inclina até outro extremo, transformando-se em uma pessoa extremamente humilde, ele é chamado de Hassid. Esse é o nível da Hassidut. Contudo, se ele se volta apenas até o ponto intermediário e se comporta
com modéstia é chamado de Raham. Este é o nível de sabedoria e o mesmo com relação a todas as demais índoles. O Hassidim da antiguidade conseguiam direcionar os seus temperamentos do ponto mediano até direcionar os seus temperamentos do ponto mediano, até um dos outros dois extremos. Algumas qualidades eles dirigiam para um extremo e outras para outro. Ou seja, a arte da Hassidut, de acordo com Maimônides, é justamente aquilo que já estivemos dizendo até agora. É a arte de saber manipular os momentos certos de cada extremo, mas de maneira com que você consiga voltar esse ponteiro do extremo para o nível necessário. Desce, sobe. Vai para um lado, volta. Vai para o outro lado, volta. Essa é a arte da Hassidut. É a arte não só de ser completamente humilde e piedoso para com todos os seres da terra, mas de ser também uma pessoa capaz de lidar e de entender cada aspecto de sua personalidade e os retificar e os tornar íntegros e puros, perfeitos dentro de si. E isso é um trabalho muito, muito difícil e eterno por vezes. E é sobre isso a Hassidut, é sobre ser eterno, é sobre aprender cada dia mais a como retificar cada vez mais cada aspecto meu. Como saber aperfeiçoar cada aspecto de minha personalidade, de minha alma, todos os dias. Continuando. Em ambos os casos, eles agiam acima do exigido pela lei. Somos ordenados a seguir por esses caminhos intermediários, que são caminhos bons e retos, conforme está dito, e andarás pelos seus caminhos. Nossos sábios ensinam o Mishnah 6. Ensinaram a seguinte explicação a respeito da mitzvah: e andarás pelos seus caminhos. Quando andares pelos seus caminhos, dita no Shema, em Israel. Assim como Deus é chamado de misericordioso, seja tu também uma pessoa misericordiosa. Assim como ele é chamado de clemente, sejas tu uma pessoa clemente. Assim como ele é chamado de santo, sejas tu uma pessoa santa. De maneira similar, os profetas chamam Deus de outros atributos: paciente, em irar-se, abundante em benignidade, verdade. Ou seja, o que Maimônides está tentando dizer aqui nessa Mishnah 6 é: quer um exemplo, quer uma colinha? Seja e adquira, absorva os 13 atributos divinos. Porque como ele é também abundante em misericórdia e verdade, que guarda a benignidade em 2000 gerações, que por iniquidade o pecado absolve, você também deve ser esse tipo de pessoa. Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus, como é dito nesse livro: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Frase retirada do Êxodo, que Deus olha para os seres celestiais e diz: façamos agora o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E abrindo agora, indo para este outro livro para poder adentrar nessa parte, nessa Mishnah 6, abrimos o façamos o homem a autoestima através do judaísmo. Entendemos agora o ideal do eu correto, o verdadeiro ideal que devemos ter sobre si mesmos, e assim podemos retificar a nós mesmos para poder iluminar as pessoas ao nosso redor de maneira concisa e reta. E ele vai dizer na primeira parte do livro: na quinta parte, na verdade, do livro, as necessidades de agradar uns aos... Aqui, isso. Quarta parte, perdão. Autoestima, humildade e vaidade. Sobre retificar a humildade, a vaidade e a autoestima. Vai dizer o seguinte: talvez esse seja o momento de antecipar uma possível dúvida. O leitor pode perguntar se você está abordando um problema psicológico a partir da perspectiva da Torá. Como pode criticar a falta do amor próprio? E então o autor do livro vai dizer: não nos ensinaram, continua a pergunta na verdade, não nos ensinaram que a Ga'avá, a vaidade, é uma abominação? O Talmud não enfatiza: sejas muito humilde, em Pirkei Avot, capítulo 4, Mishnah 4, verso 4?
E o autor vai responder: isso requer alguns esclarecimentos. O que denominei imagem negativa de si mesmos não é um sentimento de anivut, de humildade, e sim um sentimento que resulta de uma percepção distorcida. Qual pessoa nega suas qualidades positivas e se considera muito inferior ao que é na realidade? A imagem negativa de si mesmo não é humilde, mas ilusão, percepção e falsa. E a percepção falsa. Ou seja, ele está dizendo aqui que sobre a vaidade e o ego, na verdade. Não é sobre apagar o ego, não é sobre matar o ego, não. É sobre retificá-lo, é sobre entendê-lo de maneira concisa e saber como transformá-lo em um novo ser, uma nova entidade que habita dentro de si. E ele fala que essa expectativa, essa perspectiva de humildade que as pessoas têm de maneira errônea, ela é, na verdade, fruto de uma percepção distorcida sobre si mesmos. E é exatamente aquilo que eu te disse no começo, sobre aquela pessoa que não consegue se sentir merecedora de nada. Essa pessoa está com a sua humildade distorcida. Não é sobre não merecer, é sobre agradecer. Não é sobre negar, é sobre ser grato. Não é sobre se excluir, é sobre adquirir com santidade, é sobre transformar e não sobre esconder. É sobre retificar, é sobre santificar e não sobre abominar. E é isso que o autor está dizendo aqui. A Torá é radical na condenação da falsidade, sobre qualquer forma de aspecto. Na verdade, embora nos preceitos bíblicos muitas medidas para evitar as transgressões sejam de origem rabínica, encontra-se apenas uma medida de precaução na Bíblia, propriamente dita, e ela se refere à distância que se deve tomar da falsidade. Complementando a proibição, não mentirás. Ou seja, ele está ligando a mentira a essa falsa percepção. Se você tem essa falsa percepção, é como se você estivesse mentindo para si mesmo. Mentir para si mesmo também é pecado. Pois é dito, não mentirás. Levítico 19:11. Não mentirás. As leis. E é um dos 10 mandamentos também citados na Torá. Não mentirás. E não darás falso testemunho. Não mentirás para si mesmo. Através do quê? Do falso testemunho. Não se engane, seja que você é de maneira santa e retificada, de maneira simples, de maneira perfeita. Traga sempre o objetivo da perfeição para si, para que não peques. E isso me lembra de uma coisa interessante na cultura japonesa, especificamente. Existe uma série na Disney Plus chamada Shogun, que é uma série que conta sobre, aliás, está disponível lá ainda, fala sobre a guerra travada dos portugueses contra os japoneses em 1530, 30 anos depois de descobrirem o Brasil. E que os portugueses teriam tentado pisar lá, no Japão, mas não conseguiram. E eles foram mortos pelos japoneses e perderam drasticamente essa guerra para os japoneses. E em uma fala dessa série, o português pergunta para o japonês, isso também é dito nessa série, tá? A mesma frase dita na mesma série, mas a frase que eu vou citar da maneira que ela foi citada é citada no filme O Último dos Samurais, onde o samurai, que também é um europeu, inglês no caso, um americano no caso, ele é um compatriota da Guerra Civil Americana, vai para o Japão e pergunta para eles, mas vocês são tão perfeitos, vocês são tão perfeitos, tão inerrantes. E ele diz, nós somos errantes, mas nós aprendemos desde criança a fazer todos os aspectos da vida, até mesmo lavar as mãos, com perfeição, tudo com perfeição. A perfeição eleva a alma humana. E isso também é citado no Shogun lá, quando em uma certa cena ele diz, faça um poema para mim. E ele diz a mesma coisa, o quão perfeito é o homem, que se reflete na natureza. Então, essa frase explica exatamente o que o autor está dizendo aqui. Seja perfeito em todos os aspectos de sua vida, para que possa seguir com retidão
e com perfeição, e para que se prolonguem os seus dias na terra. Sendo perfeito em tudo que fazemos, tentando pelo menos ser perfeito em tudo que fazemos, fazendo tudo na vida da melhor maneira possível, a sua vida será a melhor vida possível. A sua vida se transformará drasticamente. Você perceberá essa mudança em seus próprios olhos, com seus próprios olhos. Continuando com a Mishnah 7, esse livro é muito fantástico. Eu acho que eu vou ler pelo menos até ao final dessa primeira parte, que diz o seguinte: às vezes a pessoa tem realmente uma bela voz, seria impróprio negar esse fato. Se é intelectualmente brilhante, não deve se considerar estúpida. Se é atraente, não pode se considerar feia. Se é um erudito ilustre, não se é permitido considerar-se ignorante. Não faz muito tempo, um exemplo de humildade era o célebre Hafetz Haim, o grande rabino Ariel Meir HaKohen. E temos o privilégio de contar ainda hoje com muitas pessoas que podem atestar a profunda humildade desse sábio. No entanto, Hafetz Haim escreveu inúmeras obras aláhicas e éticas, nas quais não manifesta nenhuma hesitação para tomar decisões conclusivas e estabelecer princípios éticos. Como poderia ele ter agido assim se não se considerasse qualificado e competente? Ou seja, o que o autor está dizendo aqui é: não digas o que você não é. Acredite naquilo que você é. Porque você mentir para si mesmo também é um pecado. Como você pode duvidar do que você é, se você é isso que você duvida? Se você duvida do que você é, pode ser que você não seja isso que você pensa que é. Vou repetir a frase. Como você pode duvidar daquilo que você é, se o que você é traduz quem você é? Se você duvida daquilo que és, pode ser que não seja daquilo que pensa que é. Se você duvida demais, pode ser que seja uma mentira. Então não duvide. Fale, eu sou isso, e retifique esse aspecto seu. Transforme, leia os sábios, estude a Torá, estude os profetas, leia a Bíblia e se transforme. Seja uma pessoa nova todos os dias. E nós encerramos esse primeiro capítulo de Ilhot Deot da melhor maneira possível. Eu agradeço você pela sua contribuição e pela sua companhia comigo de estudar o primeiro capítulo e as 8 Mishnayot presentes neste capítulo de Ilhot Deot. Eu espero você em nosso próximo shiur, para que em uma próxima oportunidade possamos juntos estudar o Ilhot Deot capítulo 2, agora com as próximas Mishnayot. Eu vou ficando por aqui e agradeço você. Shalom Lekulan, Shalom Tzadikim, paz e plenitude a todos. Não deixe de colaborar com o nosso trabalho, ajude também a contribuir e a manter a nossa sinagoga viva e existente no mundo. Através da sua tzedakah, presente que pode ser feito através do QR Code presente na descrição desse vídeo, nos dados bancários, ou no QR Code presente aqui no canto inferior esquerdo da sua tela, ou através do QR Code que deixaremos na tela de espera logo após esta Parashá Shabua. Ainda não temos uma tela específica para isso, por isso está ali ainda Shiur de Shabbat. Não é um Shiur de Shabbat, mas ainda assim eu espero você em nosso próximo Shiur na semana que vem. Vou ficando por aqui. Shalom Lekulan, paz e plenitude a todos e até a próxima. Veshavua Tov Umevorá. יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה